Bom, gente, no vídeo passado eu terminei a dedução da segunda lei da termodinâmica a partir da mecânica estatística. Só que uma coisa que eu estava sempre falando ali, eu estava sempre pensando na minha entropia como sendo uma grandeza termodinâmica. Ou seja, eu estava sempre pensando no que a gente chama de entropia de equilíbrio. E o que a gente já viu naquelas aulas que a gente estava começando a falar do microcanônico é que eu tenho uma outra entropia que é a entropia de Shannon, né, entropia informacional, e que você tem, no final do dia, uma correlação, uma ligação entre as duas, que é dada pela fórmula de Gibbs. O ponto é que a fórmula de Gibbs também ela era originalmente pensada como uma fórmula de equilíbrio. Isso aqui acabou causando a emergência de alguns problemas conceituais, em que aparentemente você está violando a segunda lei da termodinâmica, ou seja, alguns paradoxos. Eu queria falar aqui do mais famoso desses, que é o paradoxo do demônio de Maxwell, que é o seguinte, é basicamente um experimento mental. Você tem aqui uma caixa. Nessa caixa eu tenho aqui uma divisão. E nessa divisão eu tenho aqui uma passagem. Essa passagem eu posso ou deixar ela aberta ou deixar ela fechada. E eu posso abrir ou fechar ela sem exercer trabalho. Eu tenho aqui moléculas de um gás. E eu tenho aqui também moléculas de um gás. E inicialmente eu tenho a mesma temperatura dos dois lados. Eu tenho aqui uma temperatura T0 e eu tenho uma outra temperatura T0. Agora eu vou colocar nessa minha portinha um dispositivo que é o que a gente chama o demônio. E a ideia é que esse demônio ele funciona assim. Ele vai estar observando as moléculas que se aproximam aqui da minha portinha. Se eu tiver uma molécula que está no lado esquerdo, que tem certas propriedades, eu vou deixar ela passar para o lado direito. Se tem uma molécula que está com certas propriedades no lado direito, eu vou deixar ela passar para o lado esquerdo. Senão eu fecho a porta. Sendo mais preciso, a operação do demônio é a seguinte. Se está vindo da esquerda para a direita uma partícula mais rápida do que a média, com V maior do que V médio, deixa passar. E se está vindo da direita para a esquerda uma partícula com velocidade menor do que a média, deixa passar. Em todas as outras situações, eu deixo a minha portinha fechada. Então vai começar a ter uma transferência de partículas entre as duas caixas mediada por esse demônio. E a ideia é que, como você está sempre transferindo partículas velocidade acima da média da esquerda para a direita e abaixo da média da direita para a esquerda, você vai estar enviesando a distribuição de velocidade dos dois gases. Depois de um tempo, aqui vou ter uma situação que a média de velocidade da esquerda vai ser diferente da média de velocidade da direita, e aqui eu vou ter uma velocidade que em média é menor, e aqui eu vou ter uma velocidade que em média é maior, porque eu estou passando todas as partículas que têm velocidade acima da média para a direita e todas que têm velocidade abaixo da média para a esquerda. Só que agora, por causa da conexão entre energia cinética e temperatura, aqui eu vou ter uma temperatura na esquerda que vai estar menor do que a temperatura da direita depois do tempo. Se eu parar de mexer minha portinha e deixar ela termalizar, e essa parede aqui ela for uma parede que não permite troca de calor, se ela for um insulante, depois do tempo eles vão termalizar, e aí você vai ter dois gases agora com temperaturas diferentes. O ponto é que essa situação tem um S menor que o S inicial. Então a operação do meu demônio de Maxwell diminuiu a entropia do meu sistema.
E ele, ou seja, basicamente ele estava transferindo calor da esquerda para a direita sem realizar nenhum trabalho. Isso é uma violação da segunda lei da termodinâmica. Uma outra coisa que você conseguiria fazer com esse experimento mental é, suponha agora que eu pudesse soltar essa parede e agora transformar ela num pistão. Depois eu fazer toda essa operação do demônio de Maxwell. Então agora o pistão vai se mover da direita para a esquerda, porque agora eu vou ter uma pressão maior nesse pedaço aqui do meu reservatório do que aqui, então o pistão se move livremente e eu consigo extrair trabalho agora daí. Então, ou seja, sem colocar nenhum trabalho inicialmente, porque eu poderia abrir e fechar a portinhola sem executar trabalho, eu consegui envezar as temperaturas do meu sistema, de maneira que agora se eu soltar o pistão, eu consigo extrair trabalho do sistema. Isso daí estaria violando a segunda lei da termodinâmica na formulação da representação livre, e é o que o pessoal chama na literatura de um outro experimento mental, que é o motor de Szilard. Agora, a solução desses paradoxos aqui é você notar uma coisa muito importante. Se eu não fornecer nenhuma informação para o demônio, ele não tem como operar o meu sistema seguindo essas regras. Ou eu preciso dar para ele o estado microscópico do meu sistema, ou ele precisa fazer medições no meu gás e obter informação. O ponto é basicamente o seguinte, você tem que... Se você estiver fazendo medições, tem uma coisa que é o princípio de Landauer, que explica então aonde que está sendo dissipado o calor, essa brincadeira toda aí, aonde que estaria realmente aumentando a entropia, se tem um aumento de entropia que compensa essa diminuição de entropia. Mas um jeito um pouquinho mais simples de entender o que está acontecendo seria essa situação que eu estou dando toda a minha informação para o meu demônio de Maxwell. Então ele tem informação sobre o meu sistema. Então basicamente o que ele está fazendo, o demônio, ele está convertendo. Por exemplo, se ele estiver fazendo o motor de Szilard, por exemplo, ele está convertendo informação em trabalho. E o ponto todo é aqui, que você vai estar usando aqui uma entropia informacional. Se você leva em conta a entropia informacional da segunda lei da termodinâmica, você corrigir, digamos assim, a segunda lei da termodinâmica como sendo ΔS info mais ΔS termo maior ou igual a zero, ou seja, essa aqui é a entropia que um cara que não conhece nada, e aqui a entropia de alguém que conhece. Se você levar isso daqui, levar em conta que cada vez que o demônio está gastando, está usando a informação, ele está perdendo a informação porque ele está tendo que abrir a portinhola ou não. Se você faz isso daqui continua valendo. Então essa daqui, na verdade, seria a segunda lei. Ou seja, esses experimentos do tipo demônio de Maxwell, eles revelam que você realmente tem uma existência física para essa entropia informacional. Ou seja, ela está realmente em pé de igualdade com a entropia termodinâmica. Não é só uma coincidência matemática que você tem exatamente a mesma fórmula que a entropia de Gibbs. Ou seja, esse tipo de experimento aqui que data de muito antes da teoria de informação é uma evidência disso daqui. E basicamente o princípio de Landauer, ele é, se você lembrar, a gente tinha uma coisa que eu falei na aula passada, né? Você tem lá T, delta S, maior ou igual a Q. Basicamente, o princípio de Landauer, se você está manipulando só a informação, você tem delta S info maior ou igual a Q, ou seja, você precisa dissipar. Se você pensar em termos de calor dissipado, você teria que menos Q menor ou igual a menos T delta S info. Ou seja, se você manipular a informação, você precisa dissipar calor também. Não é só quando você está manipulando entropia termodinâmica que você precisa dissipar calor. E levar em conta essas contribuições que estão vindo do princípio de Landauer resolve essa questão do demônio de Maxwell.